Queridos, graças e paz. Muito bom poder estar com vocês nessa manhã. Eu quero pedir àqueles que estão de pé, sentem, por favor, e nós vamos terminar no horário, tá certo? Nós não vamos avançar, e assim que você tem um pouquinho de paciência e dentro do horário, quando chegar o momento do almoço, nós estaremos encerrando. O nosso objetivo, o nosso tema para essa manhã é o crescimento da igreja através dos pequenos grupos, e sobre isso que nós queremos falar. Então você que veio aqui, que saiu de casa, que viajou, que veio de longe para tomar parte dessa conferência, a ideia, o nosso objetivo, o nosso pensamento é que fossem assim ministrações e atividades aqui bem condensadas, para que nós pudéssemos aproveitar o máximo do tempo, assim que não ficamos 4, 5 dias como antigamente a gente fazia, porque os tempos são outros. Mas você que veio de sair de casa, por favor, Deus trouxe você para cá e Deus tem coisas a falar no seu coração, como nós acabamos de ouvir na palavra que foi ministrada agora. Então certamente Deus tem mais para nós, e nós queremos aproveitar bem isso. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 41. Atos 2, a partir do versículo 41. Nós queremos falar um pouquinho sobre crescimento da igreja, da importância do crescimento. Atos 2, 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, outra versão diz no pátio do templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a importância do crescimento dentro da igreja. E as últimas lideranças da igreja, as últimas diretorias já vêm tratando acerca disso, para que nós tenhamos entre a liderança, entre os pastores da igreja, do nosso movimento do Brasil, um relatório acerca de crescimento. Há aqueles que gostam disso, há aqueles que acham que isso não é importante. Pode ser que nós viemos de um extremo ao outro, quem sabe poderemos encontrar no futuro alguma coisa mais equilibrada, mais no centro. Mas a verdade é que nós temos de prestar contas daquilo que nós fazemos e dizer algumas coisas bem francamente. E eu quero, assim como o pastor Jefferson e com outros pastores que estiveram ministrando aqui, como a pastora Cleide, na abertura desse congresso, desse evento que esteve falando, quero colocar algumas coisas bem práticas. Eu gosto de teoria, temos estudado, temos feito vários cursos, fizemos teologia, temos viajado bastante, procurado aprender, e a teoria faz bem. Mas nós não podemos viver na teoria. Nós não podemos viver na teoria. E o que nós sentimos que vai fazer a diferença é a prática das coisas. Então eu quero falar nesse sentido e dizer que, alguma coisa bem francamente, em geral, as pessoas que não gostam de estatísticas, que não gostam de dar relatório, que não gostam de fazer prestação de contas daquilo que estão fazendo em qualquer setor de atividade, na igreja não é diferente, são aqueles que não estão fazendo a coisa direito.
e talvez tenham vergonha de mostrar aquilo que estão produzindo, por isso que não gostam. Vamos ser francos nas coisas, vamos falar francamente. Aqueles que estão trabalhando, que estão produzindo em qualquer setor de atividade, se alegram, porque eles sentem na prestação de contas uma motivação, um desafio maior para continuar produzindo ainda mais. Isso é um fato. Então, se você se incomoda, se você não gosta de prestar conta, de prestar relatório, se você não gosta de números, a Bíblia gosta. Jesus sempre gostou. E desde antigamente a palavra mostra, inclusive há um livro lá do Pentateuco, os livros de Moisés, que fala só sobre os números. Chama-se Números, livro dos números. Interessante isso. E aqui Atos dos Apóstolos, quando a igreja de Jesus dá arrancada, quando começa os primeiros movimentos na vida da igreja, começa dando relatório. E eram 120, depois vai subindo para 2.000, para 3.000, para 5.000 e vai crescendo. E nós sabemos, as pesquisas dizem, as pesquisas demonstram que no final do primeiro século, aproximadamente 100.000 cristãos estavam vivendo em Jerusalém. Quando fala que eles se reuniam no pátio, é porque não cabia mais no templo, e porque no templo eles estavam sendo incompreendidos. De lá haviam sido expulsos, o próprio Senhor foi expulso, os apóstolos foram proibidos de entrar no templo. Então também era uma razão pela qual ficavam na porta do templo, assim mesmo orando as lideranças, orando as autoridades, mas procurando fazer o serviço. Então, quando nós falamos em crescimento através de pequenos grupos, nós temos que ser confrontados também, temos que ser desafiados com relatórios, com prestação de contas, com aquilo que nós estamos fazendo, para ver efetivamente se nós estamos de fato trabalhando, fazendo a obra. Tem como isso? Pensando em crescimento, em alguns lugares nós vamos ter um crescimento mais rápido, em outros lugares um crescimento mais vagaroso, mas o crescimento precisa acontecer. Ele é de Deus, ele precisa acontecer. Aquilo que não estiver crescendo está automaticamente morrendo. Precisa. Então nós lembramos de uma planta, apenas como exemplo, de uma planta que se chama, o nome científico, Dendrocalamus, ou Latiflorus. Eu penso, mas que bicho é esse? Que planta é essa? Onde é que existe isso? É o famoso bambu, o bambu chinês, que quando plantado, planta-se as mudinhas, durante 4 anos, praticamente não aparece nenhum crescimento, mas a partir do 5º ano, as mudas, os brotos começam a surgir e emergir, a ponto de atingirem 24, 25 metros de altura. A partir do 5º ano, começa o crescimento. E assim também, em outras áreas da nossa vida, em outras áreas de atividades, pode acontecer o mesmo. Dependendo do lugar onde nós vamos estar trabalhando e da maneira, da metodologia empregada, nós vamos ter resultados mais rápidos ou resultados mais lentos, mas é certo que nós precisamos viver resultados. E se tem uma coisa que desanima, se tem uma coisa que frustra alguém, é a falta de resultado. Nós podemos suportar frio, podemos suportar fome, podemos suportar escassez de várias coisas, uma casa, uma moradia inferior, um carro ruim, estrada sem asfalto, falta de energia elétrica, todas essas coisas nós vamos suportar. Quando a gente tem êxito, quando a gente tem crescimento naquilo que está fazendo, quando você vê que aquilo que você faz está tendo resultado. Mas quando você faz alguma coisa, por melhor que sejam as condições, e você sente a falta de crescimento, a falta de êxito, você não vai suportar isso por muito tempo, em qualquer setor de atividade. E na igreja acontece a mesma coisa. Então, como nós vamos fazer para ter o crescimento? Vamos olhar para a palavra. Como foi que Jesus fez? Começou discipulando. Falou aí o pastor ontem à noite, então nós somos discipulados, pastor César. Então uma coisa está interligada com a outra. Essa metodologia, a metodologia do discipulado é importantíssima para que nós tenhamos também
atividade através de pequenos grupos. O que são pequenos grupos? Pequenos grupos não são simplesmente culto nas casas. É um grupo que se reúne com um objetivo, com um propósito de crescimento. Como vai fazer isso? Vamos primeiramente treinar as pessoas, primeiramente tratar do caráter das pessoas. Então talvez tenha irmãos que falam: mas eu comecei e não deu certo. Se fazer da maneira errada não vai dar certo. A coisa precisa ser feita da maneira correta. Todas as coisas são assim. Até plantar uma horta, carpir um quintal, cortar uma grama, tem o jeito certo de cortar a grama, tem o jeito certo de edificar as paredes de um prédio, não é de qualquer jeito, tem a forma certa. E quando vamos fazer a obra da maneira certa, vai dar certo. É apenas uma questão de tempo. Mas aquilo que o pastor Jefferson estava falando aqui é uma coisa fundamental. Uma coisa fundamental. Não vamos ter multiplicação de grupos, não vamos ter crescimento de grupo pequeno. O grupo vai continuar sempre pequeno se nós não tivermos intimidade com Deus. Então todas as coisas começam com a preparação dos membros da nossa comunidade, que não nascem sabendo. Ninguém tem direito de saber as coisas sem ser ensinado, e ser ensinado da maneira adequada, não é de qualquer forma, da maneira adequada precisamos ser ensinados. A palavra fala isso. Então Jesus disse: ide por todo mundo e fazei discípulos. Fazer alguma coisa é construir, é implementar esforço de maneira correta, adequada, energia, sacrifício, para que aquela coisa seja feita, seja edificada. Então discípulos não nascem prontos. E nós muitas vezes, os pastores, os líderes, pensamos: mas já falei 2, 3 vezes, não basta, tem que falar muitas vezes, até que se perceba que a lição, que aquilo que se queria ensinar foi de fato assimilado pelo aprendiz, pelo discípulo. Ele precisa ver, e acima de tudo, você que é pastor, que está aqui, que quer trabalhar com pequenos grupos, você precisa trabalhar com pequenos grupos, você precisa mostrar como é que você faz um pequeno grupo. Jesus, quando discipulou, não discipulou teoricamente. Ele falou: gente, vem cá, vamos caminhar comigo, vou mostrar para vocês como é que se faz. Está lá o lunático, está lá o louco, o cara que vem lá, todo perturbado. Jesus fala: olha aqui como é que eu vou fazer. E Jesus trata, aquela pessoa libera, os discípulos ficam olhando e aprendem na prática como é que se faz. Tem um problema lá de falta de alimento. Como é que vamos resolver isso? Despede a multidão, manda que vão embora, que se virem pelo caminho, que se resolvam os seus problemas. Não, eles não vão resolver os seus problemas. Você é líder, então você vai ajudá-los a resolver os seus problemas. Olha, vem cá, como é que nós vamos fazer? Vamos organizar esse negócio. Vamos organizar, mandem que se reúnem em grupos. Vamos organizar isso. E a organização aconteceu. E no final teve contabilidade. Eram 5.000 pessoas, não era um bando de gente que não se sabe quanto, era 5.000. Fora as mulheres e crianças, houve contabilidade na coisa. E quanto que sobrou? Sobraram 12 cestos. Sobrou uns pedaços. Não, 12 cestos sobraram. Tem contabilidade, tem prestação de contas. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Deixa os pedaços jogados para lá, não interessa. Não precisa, amanhã vai ter outro milagre. Amanhã não vai ter outro milagre. Hoje está acontecendo milagre. Hoje é dia de fazer contabilidade, de organizar as coisas, de fazer certo. Amanhã é outro dia. Então nós pensamos, quando estamos na graça de Deus, vai de qualquer jeito. Amanhã Deus vai fazer de novo. Não sei se vai fazer. Então aproveitar as coisas, fazer as coisas de maneira adequada, com seriedade, com compromisso, com comprometimento naquilo que nós estamos fazendo. É assim, desse jeito, queridos. Então, agora, o método de crescimento através de pequenos grupos tem aí na internet. Está aí, você pode pesquisa qual a igreja que você quer, que acha mais adequada, mais parecida com o seu trabalho. Pesquisa lá. Há muitos livros. Nós podemos viajar aqui em Curitiba, podemos ir para o norte, para o nordeste, para tudo que é campo. O pessoal está trabalhando. O que é mais adequado para nós? Vamos aprender. Mas eu não sei, mas aprende. Ninguém nasceu sabendo. Vamos investir tempo nisso e nós vamos fazer as coisas de qualidade. Agora você fala para mim: mas eu não gosto desse negócio de grupos pequenos, de grupos familiares, eu não gosto disso. Então você gosta de quê? Do que você gosta? Gosta do que você gosta, faz a coisa do jeito que você quiser, encontra um método que dê resultado para você. Não precisa ser desse jeito. Nós estamos apresentando uma proposta,
Mas uma coisa que não pode acontecer é nós nos acostumarmos com a falta de crescimento. Não pode. Já faz tempo que esse espaço aqui deveria estar apenas para líderes e pastores. Isso aqui não é espaço para uma igreja, para uma obra que está há tantos anos trabalhando nesse país. Há muito tempo nós vivemos um lugar 10, 20 vezes maior que isso. Se nós estivéssemos trabalhando de maneira adequada, é culpa de Deus? Não é culpa de Deus. A palavra mostra, vai de 120 para 2 mil, para 3 mil, para 5 mil, para 100 mil pessoas. Deus quer fazer. E quando nós vamos olhar na palavra, queridos, vou resumir, vou fazer apenas um micro resumo daquilo que estava proposto para essa manhã. Mas penso que a palavra já foi pregada, e quando a palavra é pregada, está pregada. É de Deus, Deus tem outro direcionamento para nós. Então, beleza, vamos ficar na graça. Mas em Efésios, capítulo 3, ali a partir do versículo 14, tem uma palavra muito interessante, que diz que Deus tem vontade, Deus é capaz de fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou imaginamos. E quando eu fico pensando que Deus é capaz e Deus quer fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou imaginar, eu fico pensando em algumas coisas. Eu fico, por exemplo, pensando, queridos, naquela estrela, e apenas uma delas, naquela estrela alfa da constelação de Centauro, que dizem os estudiosos, os astrônomos, que é a estrela que está mais perto da Terra, aquela estrela que está logo abaixo do Cruzeiro do Sul. Diz que ela está a 4 anos e meio luz de distância da Terra. Significa que, se fôssemos viajar na velocidade da luz, numa aeronave, numa espaçonave, que pudesse se deslocar e alguém pudesse permanecer lá dentro, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, 300 mil por segundo, levaríamos 4 anos e meio para chegar até a estrela mais próxima. Isso não é o infinito ainda. Infinito é o infinito. Quanto que é o infinito? E Deus está disposto e é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós podemos pedir ou imaginar. Então, quando eu penso nisso, eu projeto essas coisas, eu visualizo o crescimento da igreja, eu fico pensando aonde é que nós poderíamos chegar, aonde é que nós poderíamos chegar. Então, esse assunto, essa questão de crescimento é fundamental. Falou o pastor Nelson, falaram vários que nos antecederam aqui e disseram que a igreja foi crescendo até uma certa altura, mas de repente, num determinado ponto, parou. E uma das pessoas, um dos jovens que estava aqui na frente, naquela hora falou: onde ficou o elo perdido? Onde ficou o elo perdido? O que aconteceu? Em algum momento aconteceu alguma coisa. E isso que aconteceu, eu quero dizer o que aconteceu. Nós paramos de ter intimidade com Deus. Nós paramos. Então cessou o sobrenatural, outras vezes cessou o sobrenatural no culto. Queridos, nas nossas celebrações locais, nós não abrimos mão de momentos assim como esse. Que toda a liderança está preparada, liderança ensinada, liderança em oração, liderança que se prepara durante a semana, para estar preparada para atender o povo não só ali, mas como consequência daquilo que já aconteceu lá fora, nos grupos pequenos durante a semana, e a coisa vem desaguar ali, no final do culto, no momento do culto, nós abrimos um parênteses e chamamos as pessoas para abraçar, para ficar juntos. O povo não vem para a igreja para assistir coisas, para ouvir discursos. O mundo é muito melhor do que nós nesse assunto de discurso, de projetar coisas, de dar show de música, ou sei lá de quê, de cinema, de projeção de imagens. O mundo é muito mais esperto do que nós nesse sentido. A nossa diferença, o que é que vai fazer a diferença na igreja, é o sobrenatural de Deus. É o sobrenatural de Deus, é a presença manifesta de Deus no nosso meio. Se acontecer milagres, se acontecer transformação de vidas, se acontecer restauração de casamento, o povo vai vir. E não tem terreno ruim, não tem bairro ruim, não tem cidade difícil. O povo está na busca do milagre, do sobrenatural de Deus. E ele não acontece na teoria, ele acontece quando nos bastidores, homens e mulheres de Deus durante a semana são capazes de abrir mão dos seus interesses para orar, para
falar com Deus, para celebrar dias de jejum e oração, aí vai manifestar a presença de Deus, e onde tiver a presença de Deus, vai ter crescimento, sim ou sim. Esta é a vontade de Deus, queridos. Então nós precisamos de ir ao ponto, ir direto ao assunto, Eu estava esses dias no Nordeste, estava andando com meu filho lá, e estávamos no mar, e o rádio da lancha, onde nós estamos andando, estava sintonizado com uma das emissoras lá do Nordeste, e o comentarista dizia: dentro de 30 minutos tudo pode acontecer, dentro de 30 minutos tudo pode mudar. Eu quero dizer para você, que veio aqui como líder, em 30 minutos, ou talvez nesse tempo que nós passamos nessa conferência, tudo pode mudar na sua igreja. Então empregue, utilize o método que você quiser, que mais se adaptar a você. Mas uma coisa eu quero lhe pedir em nome de Jesus: não se acostume com coisas que não funcionam, não se acostume com coisa pequena. Vamos sair do raso, vamos mergulhar em águas mais profundas, em coisas maiores que Deus tem para nós, Deus tem para essa igreja. Nós somos chamados para fazer a diferença agora, nessa geração. A coisa é conosco, nós somos a bola da vez, e não vamos ficar olhando para o passado nem para o futuro. Agora é a hora. No passado foi feito aquilo que se podia fazer da melhor forma, com os recursos que se tinham, com o conhecimento que se tinha. Mas agora é a nossa hora, agora é a nossa vez. Então, queridos, temos aí, o pastor Jefferson estava falando, tocou num assunto interessante isso. O campeonato disso, o campeonato daquilo, taça não sei do que. Alguém já deu uma banana para você? Alguém já deu um sorvete para você? Deu um picolé para você? Queridos, domingo à tarde, quero chamar a atenção dos pastores, dos líderes, não sei como que é, pode ser que não tenha nada a ver com o que eu estou dizendo, mas eu acho que tem. Não é hora de a gente ficar envolvido com essas coisas, não é tempo de ficar se envolvendo com isso. Televisão ligada até às 6 da tarde, já sai correndo lá, porque o culto vai começar. Com que unção, com que presença de Deus você vai chegar lá, querido? Nós temos gente na igreja que participa, que são líderes, são técnicos de futebol lá do time da nossa cidade, são membros da comunidade. Recebemos uma mensagem: pastor, Deus abençoou, ganhamos de 4-1. A mensagem no celular. Parabéns, graças a Deus, estou trabalhando com isso. Graças a Deus, mas eu não trabalho com isso. Então, amado, quem mexe com ovelha não se envolve com abelha. Não combina. Não combina. O nosso assunto é o quê? Nós trabalhamos com o quê? Com gente. Estava viajando lá para o norte esses tempos, na Transamazônica. Estamos com uma caminhoneta, um fazendeiro encostou na gente, viu a gente de calça jeans, de botina, nós estamos indo pescar. Falou: o senhor mexe com o quê? Mexe com gado também? Não, mexemos com ovelha. Então não fica falando sobre outras coisas. Se mexe com ovelha, não fica falando sobre cabrito, nem sobre caminhão, outras coisas. Esse é o nosso assunto. Esse é o nosso assunto. E isso tem que moldar no nosso coração, na nossa alma. Nossa mente tem que estar impregnada com isso, e não com outras coisas. Agora, se o irmão está aqui e é um técnico em alguma outra área, é engenheiro, é mecânico, é dentista, é médico, você tem que estar empregado com aquele assunto. Esse é o seu assunto, é a sua área. Mas se você é um cristão, você pode utilizar aquilo também para fazer a obra. Você, quem sabe, pode ser um dentista, um médico, um advogado, um cristão disfarçado de advogado, um médico, um cristão disfarçado, um ganhador de alma disfarçado de médico. Coisa maravilhosa isso. Um professor, tá certo? Mas nós temos que deixar o nosso coração envolvido com uma coisa. Então vamos orar, vamos treinar a gente, vamos levar a gente para retiro espiritual, vamos começar a preparar uma nova geração, uma nova mentalidade, e vamos abrir as nossas casas. Jefferson falou isso: porque o meu carro vai isso, porque a minha sala, porque o meu carpete. A gente viu ontem à tarde, ficou bem claro aqui como que é que as coisas acontecem. Então fica, que bom que o irmão Helmo estava aqui, estava inscrito. Esses dias eu convidei ele para ir pescar com a gente. 15 minutos depois eu recebi a confirmação dele lá no meu e-mail. Wilson,
Para a próxima pescaria eu estou confirmado. Estou confirmado. E os nossos filhos e nós todos choramos e recebemos a notícia e acompanhamos com um soco no estômago, dolorido, isso que aconteceu. Por outro lado, nós estamos pregando o quê? Estamos falando o quê? Então ninguém vai para o céu com essa roupa, querido. Então meu irmão Elton ontem trocou de roupa, passou no armário, passou lá no roupeiro, botou roupa nova para subir, está na glória, já está com Jesus. E nós vamos todos para lá, então não vamos nos iludir que vai sujar o nosso carteiro, que vai sujar a nossa casa, porque eu não tenho tempo, todo mundo tem tempo. E minha esposa e eu estamos junto com alguns nossos líderes, liderando 2 grupos, um na quarta e outro na quinta. 2 grupos pequenos, que já se multiplicaram e já se multiplicaram. Grupo pequeno não é culto na casa. Se o grupo ficar muito grande na casa e não se multiplicar, ele vai morrer. Vai morrer o grupo. Pode ter certeza que vai morrer, vai virar escândalo e panelinha e grupo de fofoca. Ele precisa se multiplicar. E aí que nós vamos ter o crescimento. O irmãozinho já tem o grupo dele não multiplicava, chegou todo contente na reunião da oração dos homens, e na sexta-feira, e disse assim: pastor, eu tenho uma boa notícia para compartilhar com os homens aqui na oração. Por que foi, filho? O nosso grupo se dividiu. Não se dividiu, se multiplicou, não, se dividiu mesmo, virou 2 grupos. Falei, irmão, o que é melhor, multiplicar ou dividir? Aí ele falou: multiplicar é melhor. Eu falei, então vamos falar que o seu grupo, graças a Deus, fazia tempo que não multiplicava, multiplicou. E nós temos alvos estabelecidos. Até o final do ano nós queremos ver uma multiplicação de muitos grupos que vão se multiplicar. E o nosso objetivo é traçar algo que nós vimos lá na Igreja Elim. Nós vamos visitar a Igreja Elim em El Salvador. O que nós vamos ver lá? Uma coisa impactante, uma coisa impressionante. Foi interessante. Vamos copiar a doutrina? Não, nós não precisamos, nós temos doutrina. Mas a metodologia daquela gente é impressionante. Nós temos lido os livros deles e fomos lá olhar pessoalmente. E eles têm uma estratégia lá que é um Salvador, metro a metro para Jesus. Pense, olha que ideia excelente para nós colocar na nossa cidade, minha cidade, metro a metro por Jesus. Vamos lançar um plano, um projeto de crescimento. Vai crescer. Então, se não sei como que é a realidade lá da sua igreja, do seu ministério, se não estiver crescendo, eu quero motivar você, eu quero desafiar. Meu desejo é que aqueles que não têm crescimento entrem numa crise. Você entra numa crise nessa conferência. Você sai daqui em crise. Como eu tenho saído de alguns lugares. Tenho saído em crise. Você coloca o seu rosto no chão. Você começa a te falar com Jesus. E você começa a pedir ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos que eu não estou vendo. Quero ver cadê que vão se converter nessa cidade. Eu não estou vendo as oportunidades, Senhor. Abre os meus olhos, porque eu não aceito, eu não admito a falta de crescimento. Eu quero ver o crescimento, eu não quero ir sozinho para o céu. Eu quero fazer uma diferença nessa cidade. Diz que as cidades e os povos serão julgados pela igreja. A igreja de Jesus vai julgar a cidade. Então um dia as cidades onde nós estamos trabalhando, o Senhor vai reunir, as pessoas vão dizer: eu não sabia. Para você sabia, porque lá na sua comunidade, lá havia uma comunidade da igreja de Deus, lá havia uma igreja de Deus, os pastores estavam orando. Você não foi porque você não quis, mas a oportunidade de salvação estava aberta para todos. Então o mundo vai ser indesculpável julgados pela igreja. Agora, considerar aquilo que nós estamos fazendo, será que Deus vai poder julgar o mundo a partir disso? Meu Deus, eu fui lá e eles estavam assistindo o final do campeonato, eles estavam assistindo a Libertadores, eles estavam assistindo um filme, estavam assistindo o MMA, sei lá o quê. Cheguei lá, eu queria me arrepender, eu queria encontrar Jesus, queria um conforto, um consolo, uma cura, e a igreja estava lá daquele jeito, não aconteceu nada, foi um monte de conversa, mas não houve espaço para salvação. Estou perdido, Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Diz que, e eu finalizo com essa ilustração. Estava uma menina olhando pela
da cozinha, olhando para o quintal, onde o jardineiro estava sepultando o seu cachorrinho de estimação. E a menina olhando e chorando, o homem lá fazendo buraco, enterrou o bichinho, e a criança chorando. Chegou o avô e percebeu a cena. Falou: o que foi? Ah, estão enterrando o cachorrinho, tá, vem cá, vem com o avô. Vem aqui, vem junto com o avô. Vamos ver outra coisa. Meu avô levou ela na janela da sala, abriu a janela da sala, botou uma cadeira e falou: sobe aqui. Vamos olhar aqui, olha aqui. O que você está vendo? Ah, estou vendo o jardim. Você está vendo no jardim aquela rosa amarela que está florando lá? Sim, vô, eu estou vendo. Pois é, lembra no dia que nós plantamos? Era uma mudinha bem pequena. Olha como cresceu. Olha como está florescendo. Que coisa. Olha as borboletas. Olha, até um beija-flor está voando ali. Olha só. E a menina já esqueceu daquela cena triste que ela estava vendo. E eu vou ensinar uma lição a ela. Diz: minha neta, veja só, assim é a vida. Se numa janela você está contemplando uma coisa ruim, uma coisa negativa, a vida tem outras janelas. E eu vou abrir essa janela, nós estamos vendo outra coisa. Assim é a vida, filho. No transcorrer dos anos, vamos abrir outras janelas. Quando uma janela está mostrando tristeza e está mostrando aquilo que não é bom, vamos nessa conferência, queridos, abrir uma outra janela na nossa mente, ver que é possível fazer outras coisas, que Deus tem crescimento para nós, que Deus tem coisas grandes para mostrar para a gente. Não vamos nos contentar com pouca coisa, no sentido de crescimento e salvação de vidas que estão em jogo. Não se trata de querer ter muito dinheiro, ter isso, ter aquela outra coisa. Muitas vezes o crescimento traz isso também, conforme o pastor falou, é consequência. Se você crescer em qualquer área de atividade no reino de Deus, não é diferente. As coisas vão melhorar, vão ficar diferentes, mas não vamos focar no material, vamos focar no espiritual, e Deus vai nos abençoar, vamos fazer aquela outra coisa também. Então, quem sabe você veio para cá olhando para uma janela de tristeza, fecha aquela janela, deixa aberta mesmo, mas vamos mudar de janela, vamos olhar uma outra coisa. Deus tem coisas melhores, lá fora as coisas estão florescendo, as borboletas, os beija-flores estão por aí, para a gente ter uma outra visão, a partir de uma outra ótica da vida. Isso que o Senhor quer para nós. Amém? Amém. E amém, e graças a Deus. Pastor Ronaldo pediu perdão por não poder estar aqui, e pediu que no final eu orasse com vocês, concluindo essa conferência. Seria ele que faria isso. Isso é a responsabilidade dele, a autoridade dele fazer isso, mas ele me pediu, em decorrência do passamento do irmão, que ele está dando atenção à família, está fazendo lá o trabalho pastoral que é necessário, que precisa ser feito. Vamos ficar de pé. Aí, mesmo onde você estiver agora, se você recebeu todas as ministrações que recebeu, e se Deus mexeu com você, e você quer fazer algumas coisas diferentes, se acha que aquilo que nós propomos é bom, e você gostaria de partilhar algumas coisas conosco, quero dizer uma coisa para você. Nossa casa, minha casa, está aberta para você. Nós temos comida, nós temos tudo o que for necessário lá para você ficar lá, se você quiser. É apenas uma questão de ligar para a gente e agendar um tempo para que a gente possa receber você. Pastor e a esposa, alguns líderes, nossa casa é grande. E você pode vir e ficar com a gente. Se quiser copiar alguma coisa, quer pegar a carne, jogar os ossos fora, os esqueletos do bicho pode ficar fora. Fica com a carne, fica com aquilo que é bom, assim como nós comemos peixe. Tá certo? Pode ficar lá em casa se você quiser. Estou convidando você para ficar na nossa casa, para acompanhar a nossa liderança, para acompanhar a gente por uma semana, se você quiser, na nossa casa. Tá bom? Agora, se você acha que esse modelo não é bom, você tem coisa melhor, vá em um outro lugar. Mas, por favor, vamos trabalhar. E quando vem relatório, não tenha medo de relatório. Dê o relatório. Diga lá o que está acontecendo. Se você não está gostando do relatório, alguma coisa tem que acontecer. Aí vamos trabalhar nisso. Se precisar de oração, liga para a gente, nós vamos orar por você. Vamos orar juntos, vamos estar nessa batalha juntos e vamos fazer a diferença. Dentro de uns 4, 5 anos a gente sai daqui. Deixa esse lugar só para a gente se reunir com os líderes, com os pastores, aqui, cheio de pastores aqui.
Vamos para um centro maior, vamos para um lugar grande para fazer as nossas conferências. Vai ser necessário, vai ser uma consequência. Eu creio nisso. Pai, eu te dou graças que eu posso estar com os meus irmãos. Eu te agradeço pela palavra que foi ministrada aqui, desde a abertura até esse encerramento. Eu te agradeço. Espírito Santo, eu te dou graças por ter ministrado através da boca dos pastores, das pastoras. Obrigado, meu Pai. Senhor, nós não aceitamos falta de crescimento, nós não aceitamos, e nós queremos ver a igreja crescendo, porque isso significa a salvação de vidas, significa saquear o inferno, significa encher mais o céu, e é para lá que nós queremos ir, Senhor. E não queremos ir com poucos, há milhares, há bilhões de pessoas que estão habitando esse planeta, milhares na nossa cidade, jovens, crianças, adolescentes, Pai. Nós queremos fazer a diferença, ajuda-nos, os campos estão brancos para a colheita, nós queremos fazer a obra, ajuda-nos, capacita-nos, amplia a nossa visão, dá-nos humildade, ajuda-nos a fazer um trabalho prático no meio do povo. Pai, eu te peço, derrama do teu Espírito, as virtudes do Espírito Santo sobre o nosso coração. Dá-nos a estratégia certa para a nossa realidade. Eu peço isso, Pai. Despede-nos daqui com a tua graça, com a tua bênção. Nós queremos te pedir, os que vão viajar depois, que possam ser levados em segurança para a sua casa. Eu quero te pedir pelo almoço, pela refeição que os queridos prepararam. Senhor, abençoa o alimento que nós vamos receber, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Aproveita enquanto você vai sair, dá um abraço a alguém, deseja coisa boa.